O autismo é um transtorno que se caracteriza por déficits na comunicação e na interação social, que influenciam o comportamento da pessoa que tem a síndrome. Não há cura para o autismo, mas dependendo do grau, a pessoa consegue ter uma vida normal e inclusive seguir uma carreira profissional. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer histórias de pessoas que têm a doença e que conseguiram sucesso profissional. Acompanhe. Há um ano, Kayan, que tem 28 anos, trabalha no setor de logística em uma empresa distribuidora de material médico hospitalar em Brasília. A responsabilidade dele é etiquetar os produtos. Ele confere a validade, verifica se estão estocados de maneira correta. O trabalho é mecânico e exige atenção. Ter foco na atividade é uma das habilidades do rapaz que é autista. Ele costuma ser bem detalhista no que faz e isso, para a função, é essencial. Segundo o Kayan, a equipe gosta do serviço dele e, quando é necessário, cobra mais empenho. Elogiam, né? Mas também fala assim, tem que se esforçar mais, eu vou lá, se esforço mais. Mas é legal, é legal. A empolgação de Kayan tem um motivo especial. É o primeiro emprego dele. A contratação foi feita pelo modelo Jovem Aprendiz. Ele tem carteira assinada e trabalha com muita alegria. O autismo de Kayan foi identificado aos 2 anos de idade por Solange, que é a mãe dele. Ela o adotou quando ainda era bebê e não sabia que ele tinha um distúrbio. Foi Solange quem estimulou o ingresso dele no mercado de trabalho. Eles atuam na mesma empresa, mas em setores diferentes. Ela o ajudou a se inscrever em um programa de estágio e, quando soube da vaga na empresa, encaminhou o currículo do filho. Para ela, a oportunidade de ver Kayan trabalhando é incrível. Já são 1 ano e 3 meses. Não tenha dúvida nenhuma que eu sempre busquei isso para ele, mas porque ele mostrava que ele também queria isso e tinha a possibilidade de assumir. E ele assume isso com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho. Aqui para ele realmente, ele se sente, é uma outra casa, é como se ele estivesse num ambiente totalmente familiar. Segundo o chefe de Kayan, é a primeira vez que a empresa contrata um autista. A adaptação foi uma novidade para todos. A inclusão de uma pessoa com deficiência na empresa é quebrar os próprios preconceitos dentro de cada um dos funcionários. Então você vai saber lidar melhor com o próximo. A maneira carinhosa e inclusiva como Kayan foi introduzido no ambiente de trabalho o torna comunicativo, mas pessoas com autismo geralmente têm dificuldade de interação social. O psiquiatra Tiago Blanco Vieira explica que problemas de comportamento e de comunicação são comuns na vida de um autista, que apresenta, por exemplo, prejuízo no desenvolvimento da linguagem. O transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, recebe a nomenclatura de transtorno, porque nós ainda não conhecemos exatamente qual é a etiologia do fenômeno psicopatológico. Existe uma hipótese muito forte de que isso se deva a fenômenos genéticos, mas nós ainda não temos um mapeamento muito claro disso, por isso que nós não nomeamos como doença. Ainda segundo o psiquiatra, a síndrome pode apresentar níveis diferentes do transtorno. Alguém que tem um atraso na fala, mas que consegue adquirir a fala e consegue comunicar-se e que tem um prejuízo na interação, mas que isso não interfere ou impede que conviva com outras pessoas, recebe uma qualificação como leve. Quadros moderados e graves são quadros em que a pessoa tem um prejuízo muito grande na capacidade de estar com outras pessoas, de entender o que outras pessoas estão sentindo ou pensando e que, por isso, tem uma grande resistência, uma grande dificuldade no convívio habitual, seja domiciliar ou seja fora do ambiente doméstico. Aproximadamente 1% da população do mundo, ou 1 em cada 68 crianças, apresenta algum transtorno do espectro do autismo, segundo a Organização das Nações Unidas. Geralmente, o transtorno é descoberto nos primeiros anos de vida, mas tem gente que fica sabendo que tem autismo depois de grande. Foi assim com Jorge Luiz. Ele descobriu a síndrome há 2 anos, já com 30 anos de idade, após passar por um quadro de depressão. Segundo Jorge Luiz, depois de ter sido aprovado em um concurso público para atuar em uma instituição financeira, ele foi trabalhar em uma agência bancária. No local, ele sentia dificuldade de compreender algumas orientações dadas pelos chefes e levava muito tempo para entender o que os gestores pediam para ele fazer. Isso acontecia porque, para quem tem autismo,
assimilar o ponto de vista de outras pessoas e até identificar expressões como tristeza ou felicidade nos outros são tarefas que exigem mais esforço. Mas tudo mudou quando soube que tinha autismo. Receber o diagnóstico, na verdade, foi uma das experiências mais libertadoras da minha vida. De novo, porque ele não é uma notícia ruim. Ele não é uma notícia ruim porque ele não muda nada do que eu já era. Ele explica. Em termos de começar a entender por que eu passava por algumas coisas, como me cuidar melhor com relação a algumas coisas, foi fantástico. Interagir socialmente é um desafio para Jorge Luiz. Essa dificuldade é uma característica de quem tem autismo. Para ele, receber o diagnóstico foi muito importante para melhorar o relacionamento no ambiente de trabalho. Após o laudo médico, ele foi transferido de setor, saiu da agência bancária e as metas no trabalho passaram a ser atingidas com mais facilidade. Agora eu estou com tarefas ainda mais específicas para o que eu consigo. Para a minha forma de trabalhar, eu tenho mais liberdade para a minha forma de trabalhar. Facilitou o relacionamento com os colegas, facilitou a adaptação depois quando eu mudei de dependência, mudei a agência onde eu estava. Então, trabalhando com outra equipe, mas facilitou dentro e fora do trabalho. O chefe de Jorge Luiz enaltece as habilidades do profissional, como, por exemplo, a percepção para identificar as dúvidas dos colegas e a facilidade de aprender os manuais institucionais da empresa. Devido a essa questão do autismo, ele presta atenção em tudo ao mesmo tempo, então, de acordo com os assuntos, ele já se aproxima das pessoas e já coloca soluções. Então, no dia a dia, promove soluções para as pessoas. É bem interessante o trabalho dele, tem nos ajudado bastante. Como ele escuta muito as pessoas, como ele estuda muito, ele é muito detalhista, então ele pega as normas e praticamente decora as normas. Então, ele serve até de auxílio para os colegas. Então, é um trabalho que tem nos surpreendido a cada dia. O bom desempenho de autistas no mercado de trabalho, segundo o presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil, Fernando Cota, reforça que é possível alcançar produtividade com a inclusão. Nesse sentido, ele defende a criação de mais políticas públicas que fomentem oportunidades de trabalho para quem tem autismo. Os exemplos que nós temos em que as pessoas foram incluídas, elas trabalham muito bem. Elas trabalham como qualquer outras pessoas. Elas têm um foco muito maior, às vezes, do que as pessoas que não têm autismo, por exemplo. Então você precisa, na realidade, descobrir naquilo que o sujeito funciona bem, como nós também. Essas pessoas podem sim contribuir para um mundo muito melhor, um mundo muito mais inclusivo. O psiquiatra Tiago Blanco reforça que pessoas com diagnóstico leve de autismo podem ser inseridas no mercado de trabalho, como tantos que estão em busca de um emprego. Pessoas com autismo precisam ser olhadas como pessoas com potencial muito grande, até porque, do ponto de vista cognitivo, elas estão preservadas, muitas delas com habilidades até excepcionais e que precisam, na verdade, ser valorizadas nessas potencialidades e que podem, na verdade, trazer grandes benefícios, seja para instituições e organizações que possam incorporá-los dentro do seu quadro de staff.